chamar o Leonardo Bessato, da Arfoc São Paulo. Agradecer, viu, vocês terem vindo aqui, poder falar um pouquinho. Obrigado. E ele já trouxe uma apresentação super legal. É com você agora. Obrigado. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Bom, boa tarde. Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Leonardo Benassato, diretor de comunicação da Arfoc. Também sou fotojornalista. Hoje eu sou stringer na Reuters e para uma agência estatal turca também. E estou aí na rua todo dia, atrás das fotos, do melhor ângulo, do melhor clique. Já pedi para passar o slide. Pode começar. Eu fiz slide, estou me sentindo importante. A gente vai falar um pouquinho, antes de tudo, eu represento a Arfoc, né? Como eu havia dito anteriormente. A Arfoc é uma associação que ela abrange todo o estado de São Paulo, né? Ela atende todas as regiões do nosso estado. Ela é muito atuante na área do futebol, ela ajuda muito o diálogo entre fotógrafos e federação, e além de promover encontros, debates, palestras, que leva ao fotojornalista um pouquinho mais de conhecimento e tentar mostrar um pouquinho mais de técnica. A gente tem, tá aqui em cima, está exposto aqui em cima a amostra anual de fotojornalismo, que ela percorre todo o estado. Se puder passar o slide. Aí sim. É um projeto que que tem uma linguagem direta, normalmente a gente sempre faz com 2 curadores, 2 grandes nomes do fotojornalismo. Às vezes a gente convida o pessoal de outros estados, a gente traz o pessoal daqui. É uma palestra é uma exposição bem legal, todo ano tem, se eu não me engano, a gente já está na... Eu acho, 13ª, é por aí. 13ª, 15ª. Mas ela roda todo o estado e a gente teve a honra de estar participando aqui também com a foto retrospectiva. Esse ano a curadoria foi de Paulo Whittaker e Fernando Bezerra Júnior, duas feras no nosso fotojornalismo nacional e internacional, né? Paulo Whittaker, por exemplo, já cobriu mais de 5 Copas do Mundo e nos deu a honra de ser o curador nesse projeto. O Fernando Bezerra também muito atuante com fotos de política, era correspondente da EF em Brasília e hoje está aqui em São Paulo também, associado ao nosso da Arfoc. Só passar o próximo slide. Falar um pouquinho de número, né? Normalmente a foto retrospectiva a gente recebe em torno de 565 fotos, 80 fotos selecionadas no final do projeto, e a gente tem em torno de mais ou menos 54 profissionais do primeiro time da imprensa brasileira, né? A gente envolve profissionais de Estadão, Folha, UOL, Extinto Terra, G1, agências internacionais, agências nacionais. Então, é uma exposição que é bem legal, que ela abrange tanto o profissional freelance como o profissional CLT dos jornais. Fora isso, é um material que, assim, passar o próximo slide. É um material bem diverso, né? A gente sempre recebe material de política, moda, futebol, hard news, que não tem como não estar presente na vida de um fotojornalista, né? O hard news, eu acho que é a essência do fotojornalismo, do nosso dia a dia e de como a gente consegue divulgar mais o nosso trabalho. Aí, passando o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho do que é o ser fotojornalista na era digital. Para isso, a gente vai fazer uma pequena conexão, né? Em 1990, a gente teve alguns fatos. Por exemplo, o Iraque invadiu o Kuwait, o telescópio espacial Hubble foi lançado, Nelson Mandela foi libertado da prisão, e uma pequena empresa chamada Microsoft lançou um produto chamado Windows 3.0. Fora isso, passar para o próximo slide. Fora isso, o que todos esses fatos têm em comum? É só dar um clique que vai subir. Aê, ó, passei a noite inteira fazendo. As fotos de uma agência, normalmente, demoravam entre 40 minutos por foto para ser enviada. E isso os jornais aceitavam, né? Os jornais entendiam que isso era meio normal, que elas iam para os sistemas das agências. Então, como que o fotojornalista fazia? Ele estava lá no Kuwait, ou estava lá na África do Sul, cobrindo Mandela saindo da prisão. Ele ia lá com uma pequena antena, ele montava, tinha que travar o sinal com satélite, ele demorava 40 minutos para mandar uma foto. Se eu não me engano, era muito baixo o arquivo. A gente tinha cartão de menos de 1 mega
Menos de 1 GB, desculpa. Menos de 1 GB. Hoje a gente... Se você usa um cartão de 16 GB na máquina, às vezes você já fala, pô, que cartão pequeno, né? Você já quer o cartão de 64 GB. E nessa época era uma foto que era mais... não tinha uma qualidade tão grande, não tinha uma resolução tão grande, e outra, você não podia abusar em crop, né? Porque hoje em dia a gente pega aquele vício do Photoshop, do Lightroom, de eu fiz a imagem mais aberta assim, mas na edição eu vou salvar, eu vou cropar. Não. Aquela época era uma imagem direta, tinha que ser uma foto cravada, uma luz correta. Isso a gente já está falando de 1990, mais ou menos. Antes era pior, né? Antes, tem o Paulo Whittaker, meu amigo, ele comenta que quando ele fazia São Silvestre, aí, por volta de... Quando era ainda no back digital da Kodak, ou um pouquinho antes, quando era no filme, ele demorava em torno de umas 3 horas para mandar uma foto para Londres, para o escritório da Reuters, por exemplo. Isso é bem legal a gente pensar como a gente evoluiu nessa tecnologia, porque hoje, em questão de segundos, a gente consegue transmitir essa foto. Aí eu vou passar para o próximo slide. Através das fotos, mergulhamos na história em tempo real. Já a gente, usando a história como uma linha do tempo para entender essa tecnologia no fotojornalismo, a gente vai em 2009 e um pouquinho ali no Oriente Médio, onde a gente teve grandes revoltas populares, e entender como isso se alastrou. Porque até um tempo atrás a gente tinha a máquina, e a gente tinha a máquina como um meio de difícil acesso. Hoje a gente tem um iPhone, um celular da Samsung, por exemplo, que é muito mais fácil de você tirar foto, você já tira, vai no WhatsApp. Os próprios jornais hoje, eles criam meios para os jornalistas de texto ajudarem em situações de crise, mandar a foto em tempo real. E lá nessa época a gente começou a ter o Facebook, né? E começou a viralizar e ter isso de foto em tempo real. Em 2009, os jornais começaram a pensar mais no portal, no online, do que no papel. Porque realmente é uma tendência que a gente tem de começar a deixar aquela agilidade que a gente tinha. Porque quando a gente fala de jornal, o pessoal de foto pensa, meu jornal tem um fechamento por volta das 10 horas da noite. Então, se eu fizer a pauta às 5 horas da tarde, eu posso mandar tranquilo até às 9. Hoje não. Hoje a pauta começa às 5 horas da tarde, 5h20, seu editor está te cobrando e falando assim, você já tem foto que eu preciso botar foto no online? Então a gente... E a tecnologia ela vai acompanhando a nossa área, né? Então, eu vou dar um pequeno exemplo. Se você quiser passar para o próximo slide, eu acho. Não sei se termina aqui. Próximo slide. Mais um. Clique. Aí. O desafio hoje, a gente tem sempre aquela palavra que uma foto vale mais que 1000 palavras. Só que como a gente vai acertar essa foto com tanta tecnologia? Porque às vezes você tinha o tempo de pensar, de fazer com calma um trabalho. Você chega no calor no momento de uma cobertura, de um incêndio, você conseguia parar para pensar, analisar que melhor ângulo, sem ter essa pressa. Hoje não. Hoje você tem que fazer a melhor foto e mandar em tempo real. Então, você tem que começar a assimilar todas essas informações. Isso é o que o fotojornalismo tem nos cobrado hoje. É bem legal entender. Eu vou dar um exemplo pessoal. Assim, eu cobri as Olimpíadas do Rio, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, eu fiquei um mês lá fazendo as Olimpíadas. E a gente tinha uma cultura de futebol, né? De quando a gente vai para o futebol, a gente trabalha com uma tele, um computador do lado e uma grande angular nos pés, porque se o cara vem correndo, você tem a foto aberta. E a gente trabalhava assim, descarrega o cartão do lado e já tinha que editar em tempo real, assim. Então a gente não tinha tempo de processar uma por uma, a gente tinha que tratar, cortar e mandar, e legendar. Isso você tem que fazer com o jogo rolando. Eu cheguei nas Olimpíadas e eu falei assim, vou fazer isso, vou tentar adequar aos outros esportes, que eu já estou acostumado com futebol. Cheguei lá, recebi uma câmera, me deram uma DX2 e falaram assim, olha, tá vendo ali aquele cabo de rede? Você vai espetar na sua câmera e aí a pessoa que está em São Paulo, no escritório da agência, vai tratar a sua foto. Aí eu falei,
mas eu não vou tratar minha foto? Não vai tratar sua foto. Você vai mandar em tempo real, porque a gente fechou um pacote com o cliente quer essa foto no sistema em até 1 minuto. Então, você começa a olhar a fotografia diferente. Porque quando a gente fotografa, a gente pensa no nosso olhar, no nosso corte, no jeito que a gente vai tratar a foto na pós. E a gente começa a entender que o fotojornalismo, com essa agilidade, a gente tem que começar a se adaptar de uma maneira diferente. A gente tem que começar a entender que a gente tem que fazer um corte, porque quando a gente pega uma foto bruta, obviamente é diferente. E você tem aquele seu olhar que você vai olhar no computador e você fala assim, olha, se eu der uma entortadinha aqui, eu vou salvar essa foto. Você dá outra cara com o corte. E às vezes o editor que pega não tem esse feeling. E você tem que começar a entender como melhorar o seu trabalho enviando em tempo real para uma pessoa que edita suas fotos não seguir com o seu pensamento. Porque cada fotógrafo tem seu estilo. Você tem um estilo de fotografia, você tem outro. E às vezes a pós, tem fotógrafos que usam a pós como uma marca. Então você vai lá, fotografa em RAW, vai lá dar um tratamento de cor. Primeiro que o fotojornalismo é bem diferente, né? A primeira coisa, quando eu cheguei no fotojornalismo, eu aprendi que assim, tratamento mínimo. Mínimo do mínimo do mínimo. Então eu já comecei a perder aquela coisa, aquele vício de edição, de velocidade na edição, de cor, de mexer na cor, fazer algum tipo de correção. E depois eu comecei a aprender o que normalmente quando você trabalha com corporativo, trabalha com outras áreas, você não presta tanta atenção, que é o corte, né? E aí nessa situação das Olimpíadas eu comecei a ver os meus colegas e comecei a ver como que a tecnologia invadiu a nossa área, porque antes era você e sua câmera e seu computador. Hoje, além desse cabo de rede que eu espeto na minha câmera e o cara está tratando a foto para mim em São Paulo, as agências internacionais, por exemplo, elas instalam câmeras remotas de cima das arenas, que um cara na sala de imprensa das Olimpíadas está lá, mexendo no robozinho. Então, perdeu aquela coisa do fotógrafo olhar no ocular, não. O cara está olhando o monitor, operando a máquina remota no monitor. Por exemplo, na natação, eles botam câmeras embaixo da piscina. Então, eles montam um robô com uma vedação e usam para fotografar. Aí você fica parando assim, como o cara fez essa foto? É um robô. Às vezes tem agências que nem no Rio, por exemplo, nem na área ali das Olimpíadas eles deixam profissional. Tem profissionais que operam essa câmera remotamente. O cara está lá em Nova York e está operando essa câmera dentro da Vila Olímpica no Rio. É muito legal entender isso. Porque se a gente olha esse passado, a gente olha ali em 1990, a gente não tem essa noção. Se você falasse para alguém em 1990 que essa tecnologia ia ser veloz, ia ser rápida, que hoje os clientes que pagam a sua saída, eles querem agilidade, às vezes eles querem mais agilidade do que uma sequência de foto legal, você tem que começar a entender como eu vou fazer meu trabalho diferente. Aí você pensa, então tem que ser rápido, tem que ser bom, tem que mandar essa foto melhor do que meus concorrentes, porque acontece assim, se você está numa agência, o jornal assina 8 agências, por exemplo. Às vezes, nem sempre a melhor foto vai entrar na capa do jornal, hoje em dia. A melhor foto vai ser a que chegou primeiro. É triste falar isso, porque a gente tem uma perda de qualidade, mas essa é a tendência do mercado. Por exemplo, há muito tempo atrás, a gente pega lá em 1990, o editor esperava foto por foto. Então, a gente está falando ali do Iraque invadir o Kuwait. O editor, na Folha de São Paulo, por exemplo, ele vai esperar chegar no sistema dele a foto da Reuters, a foto da Getty, a foto da France Press e a foto da AP. E vai ali, botar na mesa e escolher, não, essa está melhor, essa está melhor, essa está melhor. Hoje não. Hoje, quando o cara vai fechar um jornal, um editor vai fechar o jornal, ele vai pensar assim, ele já tem uma ideia de pauta, então ele recebe lá, depois da reunião de pauta, ele tem informação, por exemplo, hoje a informação é sei lá, é o debate, por exemplo. Então ele vai pensar, olha, fulano, o fotógrafo vai para a pauta, ele chama o fotógrafo e fala assim, fulano, eu estou pensando numa imagem mais assim, talvez o Bolsonaro olhando para a Marina. Aí
o fotógrafo já vai com isso. E ele fala assim, eu tenho que fazer essa foto e mandar para o fechamento e depois eu vou com calma e faço. Só que aí ele tá pensando nessa foto, tá pensando em fazer, e o editor chega e fala assim, olha, já tem foto da France Press no sistema. Por quê? A gente hoje tem essa tecnologia que facilita, né? Começou também em 2014, foi um grande diferencial. A Folha, por exemplo, foi o primeiro jornal do Brasil que recebeu a 1DX com, a gente chama, uma anteninha, que consegue fazer essa transmissão. Então, cada vez mais a gente está mudando. Se você ir lá em 1990 falasse que um fotógrafo ia editar as fotos do celular, ia baixar a foto da câmera para o celular e ia mandar para o jornal essa foto em alta do celular, vocês iam acreditar? Não. E hoje a gente está nessa pegada. Então, cada vez mais a câmera está se tornando mais tecnologia do que só aquela coisa, obturador, espelho, os elementos internos. Então, hoje a gente tem essa preocupação no megapixel, na qualidade e na transmissão. Por exemplo, um exemplo. A gente, no fotojornalismo, a gente usa muito o IPTC. Né? A gente, dentro do arquivo da foto, a gente coloca informações para quando o editor recebe, ele ter a noção do que é esse material. A Nikon, hoje, ela lançou uma câmera que, quando você fotografa da câmera, eu consigo presetar as informações de legenda que vai nesse arquivo da foto. Então, ao mesmo tempo, a máquina da Nikon, eu consigo cortar a foto, 16:9, 3000x2000 ou 2000x3000, consigo reduzir, corrigir cor, isso dentro da câmera da Nikon, e consigo sair com a legenda, enviando para a minha redação. Então, você pensa que você para e olha e fala assim, não é tão distante, 1990 não é tão distante. E como a gente evoluiu. E como o mercado vai seguindo essas tendências. Hoje, um editor, às vezes, ele não olha pela qualidade. Ele busca, às vezes, o fotógrafo que tem a qualidade, mas que se aperfeiçoa com sistemas de edição. Porque hoje ele pede muito mais isso para essa agilidade, para ele concorrer no jornal. Às vezes o jornal está ganhando mais anúncio no online do que no impresso. E o mercado vai mudando e você tem que se adaptando. E um outro exemplo que eu tenho, por exemplo, eu tive na cobertura quando o Lula se entregou para a Polícia Federal, eu estava fazendo essa cobertura para a Reuters. E a minha câmera tem essa antena. O que acontece? Olha como a gente entra nessa agilidade que o fotojornalismo pede. O Lula ia sair pelo portão de trás, eu estava ali no portão de trás, os militantes falaram assim, não, ele não vai sair. Primeira foto. Fui lá, fiz, tentaram sair, mandando da câmera, eu clicando e o chefe de fotografia do Brasil editando essas fotos. Em tempo real já tinha no sistema. Beleza, até aí. Aí eu esperei um pouquinho, esperei, e o Lula saiu a pé. E aí eu e o fotógrafo da F, o Sebastião Moreira, a gente teve a chance de a gente fazer essa foto dele saindo em volta dos segurança batendo nos militantes e ele saindo. E eu fotografando e enviando a foto da câmera. Então, ao mesmo tempo que eu fotografava, a minha câmera já enviava a imagem para o sistema da Reuters. Ele saiu, entrou do carro, saiu o comboio da Polícia Federal, eu abri meu Instagram, já estava lá no Insta do Globo a minha foto do Lula saindo. Para você ver como é essa agilidade, como os veículos hoje em dia eles pedem essa agilidade, esse tempo real. Foi coisa mais ou menos de 5 minutos, essa foto já estava nas redes sociais, já estava na capa do UOL, já estava reverberando em todos os meios de comunicação. E tanto a minha foto como a da F, porque o Tião ele tem o mesmo sistema na câmera e a mesma velocidade de envio. Mas é muito louco entender isso, que como a gente começa a ficar dependente da internet na profissão. Porque antes, você fala assim, não, vou ter que levar 20 rolos de filme para a pauta, tem que pensar no IS, na ASA. E antes você tinha um filme de 24 poses? 36, ó, eu não sou da época do filme, confesso. E você tinha que pensar quantas fotos você vai fazer. Você ia, né? Você ia para fazer sua pauta, você pensava, pô, tenho 36 poses.
Hoje eu tenho uma 1DX que o pessoal até brinca. Eles olham pra mim, eu tô lá na pauta, eu... Tá. E ela faz 14 fotos por segundo. E eu sentando o dedo. Aí uma vez meu amigo me olhou e falou assim, se fosse na época do filme, hein, você tava ferrado. E é mesmo, porque a gente começa a entender isso, hein? A gente começa, até o pessoal da antiga começa a entender e olha, assim, o pessoal da antiga sente mais como a gente teve essa evolução, né? Como a gente teve essa rapidez, porque o mercado foi evoluindo, as empresas de câmera foram acompanhando e hoje o fotojornalista tem que estar atualizado para isso, porque hoje em dia, infelizmente, é um critério, né? Você tem que ter uma boa foto, você tem que ser um bom fotógrafo, mas você também tem que ter edição rápida, você tem que ter agilidade e você tem que sempre estar bem informado, aprendendo de tecnologia, indo em feira, estudando sobre o assunto, porque isso pode ser um diferencial. Na verdade, é um diferencial. Agora não cobram tanto, cobram, mas não cobram tanto, mas daqui uns anos pode escrever que a gente vai estar... A Olimpíada da Rússia, por exemplo, um fotógrafo, ele opera 4 câmeras. É muita coisa. Você pensa, um fotógrafo vai operar 4 câmeras, o cara bota 2 câmeras remotas atrás do gol, ele usa um disparador. Então, por exemplo, vou dar um setup. Quando eu faço um jogo de futebol, eu boto uma câmera remota atrás do gol, tenho aquela câmera na mão, e ao mesmo tempo que o cara está cabeceando no lance de gol, eu estou disparando a câmera remota. Porque a gente tem uma pedaleira de guitarra, então eu disparo a câmera atrás do gol com uma pedaleira. Há muito tempo atrás, a gente tinha esse sistema com fio. Hoje é tudo wireless. Então, a câmera que está no gol, eu não edito. A câmera que está no gol vai para esse sistema e um outro editor trabalha nas minhas fotos. Então, você começa a aprender a desapegar da edição. De você ter aquela coisa. Porque fotógrafo é um bicho orgulhoso. Jamais o fotógrafo vai deixar seu cartão bruto para o seu amigo editar. Estou mentindo? Fotógrafo não. Aí o cara vai editar, assim, não cortou, não tratou direito. Olha isso aqui, não tratou direito. E hoje você começa a entender a como procurar e trabalhar dessa forma. Porque realmente... Oh, obrigado. Estou falando até demais. Se eu perder a noção do tempo aqui... Enfim, mas eu já estou quase terminando. Resumão. Então, quando eu fui convidado para fazer essa palestra aqui, eu fiquei até feliz. Falei assim, porque eu não vivi a época do filme. Mas eu tenho muitos colegas, tem meu pai, por exemplo, que trabalhou na Veja, que viveu essa parte do filme. Tem muita gente que viveu essa parte do filme, sabe como que foi, mas tá no meu dia a dia hoje essa parte da velocidade. Porque às vezes o que a gente mais pede e mais escuta é o seu chefe mandar uma mensagem e falar assim, já tem foto? E é uma cobrança constante. É mais ou menos isso, espero não ter me alongado demais aqui. Se alguém tiver alguma dúvida. Custo de equipamento? Por exemplo, um equipamento hoje que tem a anteninha para enviar, que é uma 1DX, você vai gastar em torno de 15 mil a 16 mil reais. Não, 18, dependendo de onde você compra. É muito caro. Uma bateria para essa câmera é quase R$1.000. É muito caro hoje. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia ela aumenta, ela não barateia, né? É isso. Alguém com dúvida? Perguntas aí? Eu tenho uma. Você acha que isso vai parar em algum lugar? Essa velocidade tão rápida, né? Como você falou, cada vez mais rápido, né? Para onde isso vai parar? Você tem um norte aí, na sua opinião, pessoal? Eu acho que daqui a pouco um fotógrafo vai estar operando 20 câmeras. Se hoje a gente já está operando 5. Eu acho que uma hora vai estagnar. Eu acho que uma hora já vai... eu acho que a gente está no ápice assim, de tratamento de foto em tempo real. As grandes agências, por exemplo, em grandes eventos, elas trabalham com 3 profissionais tratando a sua foto. É um sistema de produção, parece aquele sistema de fábrica, sabe? Porque funciona assim. Eu mandei a foto,
tem um cara na agência que vai receber essas fotos brutas, ele vai olhar e falar assim, essa é boa, essa é boa, essa é boa. Aí o segundo cara, ele vai cortar, tratar, e o terceiro vai legendar e jogar no serviço da agência. Então, uma tecnologia... Isso em questão, a gente fala, parece assim muito difícil, né? A gente pensa da forma arcaica, eu vou salvar uma foto, vou passar o pendrive para o outro. As agências, elas têm um sistema interno, que tudo pela nuvem. De um joga no editor, designa para outro editor, tudo pela nuvem, em segundos. E a gente tem essa velocidade que não para. Eu acho que sim, pode acontecer da gente ter fotos em segundos milésimos, sim. Não tão, porque hoje a gente tem em torno um delay do fotógrafo envia em torno de 3 minutos. De 3 a 2 minutos. Eu acho que a gente pode chegar aí uma marca de 1 minuto com foto no sistema. Isso para chegar na ponta, é isso? Em 2 minutos sua foto já está lá disponível? A minha foto já está disponível no sistema, em 2 minutos. É muito rápido, assim. As Olimpíadas, por exemplo. E, ó, eu pego um exemplo. Das Olimpíadas para a Copa da Rússia, a gente evoluiu muito já. O que acontece? Uma outra curiosidade que a gente tem, a 1DX, por exemplo, a gente consegue colocar um arquivo de áudio dentro da foto. Então eu tô lá fazendo o jogo, e às vezes eu fotografo um cara e o meu editor não sabe quem é. Né? Ele tá de costa, meio de lado, num lance. Eu aperto esse botão da 1DX, eu falo assim, player number 8. E aí o cara já tá com a lista, ele vai receber essa foto, ele vai escutar o meu áudio dentro da foto, e ele vai saber que é o jogador número 8. E aí ele já para ajudar ele na edição. Então, eu acho que a tendência é as marcas de equipamento, elas começarem a investir em equipamentos mais leves, porque 1DX, D5, D4, 1DX2 é um trambolho, é uma máquina muito pesada. Então, eu acho que, na verdade, a tendência nessa tecnologia é a gente parar nessa velocidade de processamento de imagem e as empresas de tecnologia de equipamento começarem a fabricar um equipamento mais leve e muito mais rápido na agilidade, porque a gente ainda tem muita falha na parte da internet, né? Porque às vezes a gente fica à mercê de um serviço de internet. Tá vindo aí tecnologia 5G. Vamos ver quanto tempo vai ser para enviar uma foto em 5G. De envio de equipamento ou de foto em tempo real? De equipamento, Canon e Nikon. A Sony está entrando forte agora, mas a Sony ela tem um nicho de mercado que não é para o fotojornalismo, né? Porque o fotojornalismo ele precisa de uma câmera mais robusta. A Sony ela traz para você uma câmera com qualidade, com ISO alto, só que não é uma câmera que vai aguentar uma tempestade. Por exemplo, eu dou um exemplo próprio. Eu estava em Chapecó, essa cobertura de Chapecó no dia que a Fabi trouxe os corpos. Eu estava em Chapecó, caiu um dilúvio, eu meti a câmera embaixo da chuva. Eu tava com o DX ali, todo mundo tava com o DX, ninguém tinha capa de chuva, caindo o mundo e a gente com equipamento lá. Por quê? Essas linhas 1D, D4, D5, as marcas elas fabricam com um pouquinho mais de resistência, né? Com resistência, eles fazem testes maiores. A Sony, por exemplo, ela já não tem esse mercado, ela ainda não tem essa tecnologia de super teles, né? Então a gente fala 400, 500, 600, 800, que a gente usa muito no fotojornalismo e não tem essa tecnologia de equipamentos preparados para o front, né? Que são equipamentos muito mais robustos. Eu já te vi em algumas manifestações lá em São Paulo, a gente conhece de vista. Uhum. Eu acompanho seu trabalho e tudo. Sou o Pedro. Eu queria saber, na relação de cobertura, assim, queria que você contasse alguma história, alguma coisa que te marcou. Acho que essa de Chapecó talvez seja uma coisa interessante. Mas eu queria que você contasse um pouco esses bastidores de cobertura. Assim, de fotojornalismo. De fotojornalismo, alguma coisa, alguma história, alguma coisa que te marcou bastante, assim. Tem várias. Eu acho que fotojornalismo, a graça do fotojornalismo é que a gente sempre tem uma história para contar, né? Eu tenho algumas. Uma que me marcou bastante foi a da Cracolândia, né?
que eu passei aí uns 4 meses cobrindo Cracolândia, bem nessa época que teve a gestão Dória. Teve um amigo meu que foi baleado do meu lado, e um outro que foi baleado, eu estava aqui, eu estava no meio, o Cello estava desse lado e o Dário estava aqui. O Cello, o iPhone dele segurou a bala e o Dário foi baleado aqui na perna. E logo em seguida, eles tiveram uma operação na Cracolândia, que eu recebi uma informação que a polícia ia entrar na Cracolândia e ia tirar o fluxo de lá. Até aí eu falei assim, vamos fazer um pelotão de choque, vamos pra cima e depois meia hora tá todo mundo de volta. Beleza, eu falei assim, mas quando vai ser? Aí o meu contato falou assim, eu não lembro o dia, mas era um dia que tava tendo virada cultural. Eu falei, não é louco. Dória é louco, vai fazer operação. Não vai rolar isso aí, é furada. Beleza. Cheguei lá, fui eu e um amigo meu pra cobertura. Chegou lá, ficou esperando. 5 horas da manhã, nada. 6 horas da manhã, o movimento começou a vir um monte de caminhão de mudança. Nossa, o pessoal tá mudando bastante, né? E para um caminhão. De repente, abre a porta do caminhão, começa a descer um monte de policial civil. E começa jogando bomba na Cracolândia. Eu falei, tá rolando essa operação. E a gente entrou na Cracolândia. Entramos. A gente entrou nos cortiços. Assim, são coisas que você pensa que que o ser humano não passa aquilo e você vê assim em loco. Isso é muito louco nessas coberturas. E uma outra história recente, quando a gente teve esse processo do Lula ser preso, não ser preso, passei uma semana praticamente fora de casa, porque a gente não sabia quando a Polícia Federal ia prender. Então a gente dormia no carro, fazia um revezamento na porta do sindicato, assim. Dorme 4 horas, o outro rende, aí o outro vai lá, descansa, sai para almoçar, vai tomar um banho e volta. E a gente ficava nisso. Passou uma semana ali na porta do sindicato, eu dormi na porta do apartamento dele um dia, porque o meu chefe pediu, pode dormir lá? Não sabe, estão falando na rádio que a Polícia Federal pode a qualquer momento e tal. E a gente ficou nessa cobertura aí uma semana também, dormindo no carro, carregando equipamento, bateria em tomada emprestada. E aí é o que a gente pega nessas histórias, né? Que é bem legal. Quer falar, Magnão? Alguma pergunta? As meninas aqui, alguém? Quer fazer, Má? Oi, boa tarde. Boa tarde. Você falou muito da questão da rapidez, né? Hoje em dia da fotografia. E a qualidade tende a cair com isso? Eu acho que a qualidade, na verdade, se você tem um bom fotógrafo, ele vai estar mandando a foto do jeito que ele sempre fez, sem o tratamento. O que vai diferenciar é você ter um bom editor recebendo o seu material. Porque se você não tem um bom editor cortando suas fotos, tratando suas fotos, realmente o material vai ficar ruim. Então, a questão é o fotógrafo se adaptar em enquadrar e fotografar de um jeito que o editor não precisa ter um grande trabalho, mas ele ganha uma rapidez e você mesmo garante o seu material. Agora, por exemplo, com a Nikon, às vezes fica um pouquinho mais fácil, né? Porque então você consegue olhar na câmera e dar o seu olhar, o seu corte. Eu acho que a qualidade não cai tanto, né? Porque a exigência é sempre das agências, dos veículos que têm esse tipo de serviço em tempo real, é você ter agilidade e ter a qualidade. O que acontece é que a gente tem alguns veículos, como algumas agências nacionais, que não prezam tanto pela qualidade, mas prezam na quantidade. Aí você tem uma perda no material. Mais ou menos isso. Não sei se deu para sanar a dúvida. O Nicolas, que está ali na operação, ele é fotógrafo e jornalista também. Beleza? E ele pediu para perguntar. Ele é fotógrafo e a gente sempre tem uma questão de dúvida de como começar, né? Como entrar numa agência, como ganhar destaque nesse meio. E eu acho que você podia contar um pouco como você começou para entrar numa agência e conseguir fazer Copa, Olimpíada, fazer tudo isso. A gente sempre tem essa dúvida de como começar, né? Todo mundo pergunta, como eu vou começar? O meio mais fácil, mais prático a gente tem é ir para a rua, né? Começar a montar um portfólio, começar preparar o material para se você futuramente for bater numa agência, a pessoa vai perguntar assim, você tem um portfólio? A gente o trabalho nunca é fácil, né? Fotojornalista, assim como fotógrafo normal, sempre tem as suas dificuldades do dia a dia, de
verba de pagamento, você nunca vai... Ninguém é rico no fotojornalismo como na fotografia. Então, você normalmente começa indo para a rua, começa fazendo o seu portfólio, depois começa a bater nos jornais. Você pode procurar uma agência nacional. Aí a gente tem algumas agências associadas à Arfoc que dão essas oportunidades, que aí você já trabalha num esquema diferente, né? É o esquema de meio a meio. A agência, ela usa sua foto numa vitrine, o que ela vender, você ganha metade dessa foto e a agência tira uma comissão. É uma forma legal de você começar, porque você vai começar a publicar em veículos, em sites, começar a aparecer o seu nome, e depois que você começar a ganhar experiência, você pode procurar os editores de jornal, os editores de agência, porque uma coisa que eu aprendi nessa profissão, o não você sempre já tem. Então, sempre que você for para uma cobertura, tiver os fotógrafos de jornal, tenta fazer um networking, que é sempre legal. Às vezes o fotógrafo do jornal começa a guardar seu nome, vê o seu nome, lembra do seu material. Um dia que precisar, ele vai lá e fala assim, pô, vamos chamar a pessoa aqui, porque ele parece ser um bom fotógrafo, vamos dar uma chance para ele, vamos dar uma experiência, ver o trabalho dele. E é sempre assim. Então, sempre tenha um portfólio, mantenha o portfólio atualizado. O Instagram é bem legal para você manter seu portfólio atualizado. Se alguém pergunta, eu já fechei trabalhos por causa do Insta. Então é sempre legal você ter esse portfólio atualizado. E procurar sempre também conversar com o editor. Às vezes você quer ter uma opinião sobre o seu trabalho. Você liga para um editor do jornal e fala assim, tudo bem, fulano? Eu sou Leonardo, eu estou aqui, estou começando no meio. Porque todo mundo começou um dia. Ninguém está lá. Todo mundo já teve um material ruim, um material, não digo ruim, um material sem experiência. Porque a gente sempre tem um olhar. Às vezes o que é ruim para você é maravilhoso para mim. Então, vai do ponto de vista. Do ponto de vista do seu público também. Porque, às vezes, você faz uma foto maravilhosa, a capa da Folha, e vão ter 5 caras que vão assim, essa foto é ruim, cara. Essa foto, como botar essa foto na capa da Folha? E vai ter 20 pessoas que vão falar, pô, você viu a capa da Folha? Você viu a capa do Estadão? Então sempre tem isso, assim, você nunca nasce, ninguém nasce perfeito. Ninguém nasce o Cartier-Bresson. Ninguém. Você sempre, e fotojornalismo principalmente, você está sempre se aprimorando, sempre estudando, sempre vendo material dos colegas, pensando, pô, eu posso melhorar nesse material, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então eu acho que sempre mantendo portfólio, procurando opinião de editores, tentando estudar para o veículo que você quer, porque cada veículo tem uma linguagem. O Estadão tem uma linguagem, a Folha tem uma linguagem, a Veja tem outra linguagem. Então, se você almeja trabalhar, por exemplo, na Folha, tenta estudar a Folha. Pega a Folha todo domingo, olha o material que é publicado, que você vai entender a linha editorial. Você quer trabalhar no Estadão? Começa a observar o material do Estadão, entender o material do Estadão. Você quer trabalhar, sei lá, no Globo? Pega o Globo, olha o material do Globo. Cada um tem uma linha editorial, um estilo de fotografia, e você tem que sempre estar estudando. Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Gostou? Boa. Perguntas? Mais alguma? Ok. Obrigado, queria agradecer. Obrigado. Eu deixei aqui no último slide o contato da Arfoc, se alguém precisar, tiver alguma dúvida, tá lá no último slide. Passa aí. Do último. Aí, se precisar alguém, a gente tem os contatos aqui, é só entrar no site, falar com o Vinícius. Vinícius vai ajudar todo mundo aí que precisar. Aqui meu e-mail aqui da Arfoc, se alguém precisar também, alguma dúvida, pode entrar em contato, não hesite, não mordo, não lato, sou bonzinho. Legal, Obrigado. Obrigado, Léo. Queria agradecer você, o pessoal da Arfoc também. O Marcos, né, o presidente, o Marcos Alves, presidente, né? A gente agradece, a exposição também, legal estar aqui. Tem 2 fotinhas minhas lá também. Legal. Esse braço do fotojornalismo, na primeira edição a gente também teve, então esse ano a ideia era ampliar um pouquinho, trazer. É legal ter uma exposição desse porte junto com a nossa aqui para poder engrossar o caldo, essa é a ideia, né? É bem legal. Então é bacana. É legal, bonito ver. Gente, estou fugindo do microfone. Bonito ver a exposição rodando e a gente vê como ela pode. Porque às vezes a gente tem a noção só da cidade, né? A gente vê quando a gente lança exposição lá, e aí depois a gente
por exemplo, esse ano a gente colocou em cada foto, embaixo do nome do fotógrafo, a rede social dele. Assim, porque a gente está tentando, nessa gestão da Arfoc, aproximar mais do fotógrafo, o cara do criador da obra de arte, né? Do público que quer ver, quer às vezes entender, saber um pouquinho de técnica. É bem legal assim, ver a exposição rodar. Legal, legal. Isso aí, muito bom. Obrigado, viu?